Eu vou fazer um esquema um pouco diferente dessa vez. Eu vou tentar narrar o procedimento que eu fiz, né? Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando a peça, carregando o arquivo CAN, para poder introduzir ele no software, né? Então, o programa está carregando. Percebam que a peça que a gente está utilizando foi a peça que eu coloquei no CAD, que é como se fosse uma esfera na ponta de um pescoço. Lembra, vou chamar ela de maçaneta, mais ou menos, né? Mas o que é mais importante para a gente aí é essa geometria esférica, que é complexa de usinar. No final desse vídeo eu vou mostrar para vocês, um dos pontos que eu quero mostrar é que a gente vai ter dificuldades de operação. Então foi proposital, para vocês perceberem que as ferramentas elas vão esbarrar na peça. E como lidar com esse... E você vê que o software vai acusar esse tipo de problema. E como lidar com isso. Então a peça que a gente está mostrando aí, como se fosse uma maçaneta, né? Eu carreguei e aí eu vou ter que agora abrir a parte de manufatura. Né? Eu estou aí carregando, vendo os eixos estão certos. E eu vou abrir a parte de manufatura. Então clica lá em manufatura, ele vai carregar as funções específicas para a manufatura. Vou esperar um pouquinho. Tá carregando, né? E lembra que a gente tem que colocar lá a operação de turning, que pode deixar o genérico aí, né? Na primeira, e na segunda a gente vai lá para o turning, que é torneamento. Dá um OK. A gente pode ver. Aí, como eu tenho uma peça só, vocês vão perceber que ele já carrega pré-setado as três definições que a gente teve, né? Que é o do Turning Geometry, o Turning... Esse que eu estou colocando, né? O Turning Geometry. Vocês vão ver que eu vou dar uma cancelada. E ele já vai estar lá. Já está lá no Workpiece Main, no Turning Workpiece e o Avoidance. Lembra que na outra aula a gente teve que definir os três, e como eu tenho uma peça só que não é uma montagem, ele já carrega os três. Então a estratégia que eu vou fazer é vou pegar os próprios presets que ele me deu e vou especificar os pontos, né? Então eu vou especificar um ponto, eu vou colocar aí... eu sempre faço isso meio que na tentativa e erro, não tentativa e erro, eu vejo baseado em que sistema de coordenadas ele está pegando, então eu especifico um x, especifico um y, especifico um z, vejo mais ou menos quais são as coordenadas que ele está modificando, e aí eu vou zerar primeiro tudo, né? E depois vou modificar uma a uma. Então ele vai para a origem, quando zerar tudo, ele vai para a origem da peça, aí eu estou checando só o sistema de coordenadas, né? Aí eu coloquei para fora da peça 200, vou especificar outra coordenada, e aí não era o que eu queria, vou voltar, né? Lembra que o diâmetro dessa esfera é de 100, então ele está fora da peça, mas a gente poderia colocar até um pouco mais próximo, né? Eu vou primeiro editar o Workpiece, eu vou fechar isso daí. Primeiro eu vou editar o Workpiece, então a gente tem que editar primeiro a peça que a gente está usinando, que é essa peça, né? Então ficou vermelho, eu selecionei. Vou lá na verificação, que é onde eu não posso introduzir a ferramenta, né? E aí a parte do vazio. E aí a gente modifica lá para o cilindro, delimitador. Depois aqui eu vou querer uma região de faceamento, então eu vou aumentar a altura, o comprimento aí desse cilindro um pouquinho, né? Em 5 milímetros. E aí agora eu vou colocar a posição 5 para a direita, que aí é a parte do faceamento. E aí eu vou dar um OK. Depois quando eu for refazer essa peça, vocês vão ver que eu vou ter problemas para executar, eu vou aumentar o diâmetro desse cilindro. Depois eu faço lá na frente, vocês vão ver. E agora eu vou colocar o Turn Workpiece, que é o plano que eu estou usinando, né? Percebam que a ferramenta ela se desloca nesse tipo de mais padrão, ela se desloca só num plano. Então ele carrega geralmente automático, eu vou colocar aí para ver se ele consegue pegar ele automaticamente, então eu vou clicar, vou
voltar, né? Vocês vão ver que eu vou ter um erro aqui. Eu tenho que especificar o plano. Eu vou voltar para fazer uma operação de faceamento aí. É isso que eu vou então explicar o que está acontecendo é isso, né? Eu vou tentar criar a operação e vocês vão ver que ele criou, ele automaticamente criou aí o turning geometry, né? Onde é o plano que ele vai se deslocar com a ferramenta. E aí vocês vão ver que eu vou clicar e ele vai pegar automaticamente, era isso mesmo que eu queria. Eu cancelei só porque eu verifiquei, eu poderia ter feito isso antes, né? Mas quando eu coloquei para definir a operação, ele pegou isso automático. Então vou voltar e criar a operação de novo. Aí ele pegou o plano correto. E aí eu vou editar a superfície. Na verdade eu vou ela lá embaixo mesmo. Eu coloco aí, como é a operação de faceamento, eu prefiro especificar esse ponto aí na ponta da peça. Agora eu criei a ferramenta. Vou dar um OK para ele gerar o caminho, para ver se está certo. Um OK na ferramenta que ele me gerou. Que ele vou gerar o caminho da peça. E ele fez a operação que eu queria, né? Eu vou ter que modificar de onde a ferramenta está vindo depois. Eu modifico lá na frente, porque ele está pegando um plano diferente, né? Eu especifiquei um plano aí, como se fosse no outra perpendicular ao plano que ele está usando. Então eu especifico o avoidance, o point de avoidance depois. Mas aí eu estou checando o faceamento frontal da peça e está tudo ok, né? E agora eu vou começar a fazer as outras operações. Então as outras, se eu não me engano, eu vou criar 4 operações. Essa operação de faceamento é a primeira, depois mais outras 2 operações, uma operação de desbaste, mais 2 operações de inserção, fazer ranhura. Eu sempre carrego eu estou criando a ferramenta dentro da própria ferramenta de operação, né? Estou deixando aí a estratégia de zig que ele está me mostrando, né? Zig linear. Sempre coloco para ele gerar o caminho da ferramenta e confiro aí quando eu clico em reproduzir o que ele vai fazer. Então esse é ele não pegou certo o que eu queria, então eu vou editar. Vou clicar aí no que eu quero, na superfície que eu quero que ele use, né? Então vou lá em clicar na seleção de região, vou sair dessa parte de planos, isso. Coloco lá em especificar, vou clicar em aresta, lá embaixo. Isso, e clico e ele interpreta essa parte aí do perfil da peça que eu quero desbastar. Agora vocês vão ver que eu vou dar para gerar e ele vai interpretar, mas ele vai usar só a parte da frente, né? Pronto. E aí outra estratégia que eu vou utilizar vai ser a parte de inserção. Crio a ferramenta dentro da própria operação. E aí é agora que vocês vão ver que eu vou ter problema. Que percebam pela geometria do porta-ferramenta que ele vai bater na própria peça, né? Ele vai... eu estou usando aí agora a esquerda, né? Da esquerda para a direita. Só que ele vai ter conflitos aí. Vocês vão ver que ele vai aparecer algumas mensagens de conflito para mim.
Então eu vou especificar a região, que é essa região aí de perfil que ele interpreta. Vou dar um OK. Eu estou utilizando bastante... agora ele está falando que vai começar a ter, né? Interferência. Ele está pedindo para eu especificar se é axial. E eu vou sempre especificar axial, né? Perceba que quando eu pedi para gerar o caminho, ele gerou a parte sim, onde não tem o problema de interferência da ferramenta com a peça. Então vou criar mais uma operação de ranhura. Especifica a ferramenta. E ele está dando problema para mim já. Eu vou especificar a região que eu quero, que é aquela região lá, pego a aresta, e identifica todo o perfil da peça que eu quero usar. Clico na ferramenta que eu queria. Ele vai acusar erro, né? Vou pedir para ele gerar o caminho da ferramenta. E aí vocês vão ver que ele vai começar a ter problemas, né? Ele vai usinar aí só uma parte, estão vendo? E aí eu não vou conseguir usinar as partes que eu gostaria com essas ferramentas, né? Por conta dessa questão de interferência. Eu tenho uma ranhura aí profunda, né? E aí eu vou ter que começar a ter esbarrar com esses problemas. Então, às vezes que eu estou editando aí alguns parâmetros para ver se eu consigo usinar certas... Ou usinar mais profundamente, mas vocês vão ver que eu não vou conseguir. Mas aí eu já mudei a ferramenta, então eu vou conseguir acessar outras partes, né? Que a ferramenta é mais estreita. Vou pedir para gerar o caminho da ferramenta, ele vai me acusar aquele problema. Mas vocês vão ver que apesar de ele ter dado o caminho, ó, a ferramenta está entrando na peça. Estão vendo? Está tendo interferência ali na direita. Então isso aí é um problema para a gente. Então ele usinou a peça toda. Aparentemente não tem problema nenhum, mas vocês vão ver que a ferramenta está entrando na peça. Né? É a última operação que eu gerei, a ferramenta está entrando na peça. Vocês vão ver que depois, na segunda parte, eu vou ter o cuidado para editar isso. Então agora vai ter uma transição que eu vou corrigir justamente esse comprimento aí. Então até uma parte aí de CAD em que a gente consegue, eu bloqueei a outra distância, né, de 40 para ele não deformar a peça e aumentei a distância aí do meu coordenado até o centro da esfera para 150. Então, depois de eu ter mostrado para vocês como que essa peça ela ia apresentar diversos problemas de fabricação, o que eu fiz? Eu aumentei a distância entre a parte não usinada e a parte usinável, né, da esfera, para que a ferramenta consiga entrar aqui. Então o que eu fiz? Eu vim aqui e abri a peça da esfera novamente. Todos aqueles procedimentos que a gente tinha feito, eles vão ser, o próprio programa, ele interpreta isso, né? Ele quer refazer isso. Então aqui a gente vai abrir de novo a parte de manufatura e vocês vão ver que vão ter erros nos procedimentos, né? A gente vai ter que refazer alguns procedimentos que já estavam carregados. O que eu vou fazer eu vou ver se dá para aproveitar alguma coisa ou não. Então foi isso que eu disse, né? Aqui ele já tem
carregado todas as partes aqui das peças, né? Aqui para trás dos planos. Então tem o plano de avoidance, que é o de afastamento, a peça para ser usinada e a definição da geometria de vazio. Aqui eu vou pedir para ele refazer, mas eu imagino que dê problema já, porque estão vendo que aqui, como a peça está mais comprida, né, ela tem um comprimento maior, ele está pegando um outro plano de trabalho. A gente gostaria que ele trabalhasse, né, agora aqui. Então, provavelmente ele não vai refazer essa operação. Mas eu posso aqui colocar em editar e vamos ver o que acontece. Então, vou pedir para regerar. A posição da ferramenta não foi inicializada. Vamos ver se ele vai conseguir. E aí ele não deu certo, né? Vou dar um OK aqui, pedir para reproduzir. Você vê que não vai acontecer nada e aqui está uma exclamaçãozinha. Então, como eu vou ter esses problemas aqui, eu vou ver se eu consigo editar. Peraí, não. Vamos de trás para frente, né? Então, vou editar aqui a parte do vazio. E ele não está pegando a peça toda, né? Então, eu posso colocar aqui, vou clicar e descolocar, cilindro limitador. Vou colocar o comprimento, o novo comprimento aqui, que não é 170, eu aumentei em alguns, menor ou maior que 200, então a peça está com 200, eu vou colocar 205. Vou colocar aqui 5. Ou seja, ele está pegando o começo da peça e o final mais 5 milímetros aqui, que é a parte que eu vou facear. Certo? Ok. A partir dessa redefinição aí do meu espaço vazio, eu vou vir aqui no Turn Workpiece e redefinir o plano. Vamos ver se a gente vai conseguir. Ele geralmente pega automático o plano. E aí, ele está pegando aqui o plano. Então eu acho que vai dar certo agora. Vamos pedir para regerar esta operação. A posição da última ferramenta não foi inicializada. Tá. Pronto, então deu certo agora. Então percebam que a estratégia é essa mesmo, linear, para frente, é isso mesmo. A gente não está mexendo nos parâmetros aqui de avanço e velocidade, que eu mostrei para vocês como a gente definia isso. Eu estou usando os pré-definidos da máquina, mas a gente poderia utilizar todas essas estratégias aqui, todas essas definiçõezinhas aí. Aqui a ferramenta era a mesma ferramenta que eu já tinha definido, né? Então isso eu não vou mudar. Vou dar um OK. Tá, então a próxima operação é a operação de desbaste. Vamos ver se agora ele vai também. Provavelmente ele vai fazer a peça toda. Ele pegou só a parte da frente. Deixa eu fazer uma outra modificação aqui. Aqui no bloco delimitador, o diâmetro está o próprio diâmetro da esfera. Eu vou aumentar um pouquinho também, vou colocar 110, para a gente ter algum espaço aí para usinar. Pronto, ele fez o faceamento. Deu os 2 OKzinhos aqui. Vou editar. Deixa eu ver se agora ele vai. Pronto. Ele agora pegou toda a parte da frente. Mas eu queria que ele também usinasse mais no interior aqui. Então,
Ele está pegando a superfície certa? Tá. Outra coisa que eu vou mudar aqui é de onde a peça vai iniciar. Vou dar um cancelar. Do avoidance editar. Porque agora a nossa peça, ela tem que ficar fora aqui, né? Então eu vou colocar 250. E na altura eu vou colocar... Nosso diâmetro de 110, eu posso colocar metade do diâmetro, mais um pouco, posso colocar 70. Deixa eu conferir isso. Não, na verdade, eu tenho que mudar aqui. Esse é no eixo Y, 70 e 70. E aqui 0. Pronto. Então aquele ponto agora ele está ali na peça. Eu posso gerar caminho da ferramenta. Ok. Deixa eu fazer mais procedimento. Gerar caminho da ferramenta. Certo. Ele ainda não está pegando essa parte interna, né? E a gente tinha acontecido mais ou menos a mesma coisa no outro... da outra vez, né? Então vou pedir para regerar. Aqui ele está falando que ainda está colidindo. Então aqui eu vou ver o que ele vai fazer. Ok. Aqui agora ele vai começar a fazer a parte interna. Então ele consegue fazer toda a geometria do lado, digamos assim, direito. E com agora essa outra ferramenta a gente consegue fazer a do lado esquerdo. Então agora percebam que o nosso porta-ferramenta ele não está mais batendo. Apesar dessa operação aqui ela ter dado aquele erro, né? A gente não tá percebendo que ela não está tendo colisão com nenhuma parte da ferramenta, não. Algo que eu quero destacar é que aqui eu não estou representando a parte de fixação, tá? Então, como a gente está utilizando a ferramenta que está usando aí à direita, né? A gente teria que ter muito cuidado com a nossa porta-ferramenta não bater na parte de fixação. Aqui eu estou considerando que eu vou usar essa peça, mas eu vou ter uma fixação bem anterior aqui. Tá? Apesar desse cilindro todo estar envolvendo essa peça do lado direito, igual eu representei aqui no meu espaço de vazio, né? Vamos ver de novo. Deixa eu ver que esse cilindro está englobando toda essa peça aqui e a gente está usando, na prática, a gente não estaria usando esse diâmetro aqui da esquerda, né? A minha peça que eu quero usar é desse rebaixo aqui para a direita, tá? Então eu não estou me preocupando muito com o que o software está fazendo aqui nesta região, né? A gente pode delimitar isso. Vamos vir aqui. A estratégia é essa zig mesmo. Aqui na região, nessa parte de plano de aparo, eu posso especificar um ponto. Então é axial, ponto, e eu posso especificar este ponto aqui. Então eu vou dar um OK, vou regerar. Tá vendo? E aí agora ele não está indo numa região que eu não tenho interesse. Então
tá vendo? Vou dar um OK. E agora a gente pode perceber que ele não está indo lá. Aqui eu tenho que fazer a mesma alteração. Então é axial. Ponto. Eu vou colocar aqui na mesma aresta. Vou dar um OK. Vou pedir para ele regerar o caminho da ferramenta. Não, ele pegou o lado inverso, né? Então vamos lá. Aqui eu está especificando plano de ponto 1. Eu vou colocar... Como ele tá vindo da esquerda, né? Eu preciso primeiro definir o ponto. Aqui, ao invés de ponto, eu vou colocar ponto na aresta curva. OK. E aqui um outro ponto, que vai ser aqui. Vamos ver se agora ele vai interpretar certo a região. Ele não interpretou. A gente pode... Deixa eu só tirar isso aqui. Para lembrar o que ele está fazendo aqui. Então é isso mesmo. Ele está vindo pela esquerda. A gente pode tentar editar para ele não bater. A gente pode especificar a distância também, né? Eu sei que é 115. 115. Não é mais 115, mais o diâmetro 165. 165. E vou dar um OK. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Então aqui ele está indo até a região correta. Deixa ele terminar de processar aí. Pronto. E agora eu vou editar a segunda distância, que vai ser 40. Então vou pedir para ele regerar. Reproduzir. Ele não está... Vou inverter para ver se ele pega a região certa. Vamos lá. E ainda assim não pegou, né? Não pegou. Ao invés de utilizar, vou fazer assim. Eu vou editar aqui. Vou deixar nenhum. E aí, eu vou, na verdade, excluir essa operação. Com essa operação, essas outras duas operações aqui, eu consigo fazer a peça. Então aqui, ó, se eu der um reproduzir, ele vai vir e vai fazer aí o que eu quero, né? Percebam que ele está pegando aí uma operação que não é tão interessante, uma estratégia. Eu posso modificar a estratégia. Essa alternativa de imersão eu poderia fazer
zigue-zague linear, ele acusa pra gente o que a gente não pode fazer, né? Zigue-zague de imersão. Tá, deixa eu mudar, eu vou colocar a estratégia mesmo que ele tinha sugerido, apesar de ter aceitado, vou deixar essa aí de imersão. Agora eu vou tentar colocar aqui um limite, que é este limite aqui da esquerda. Que vai ser este 40. Pronto, ó. Agora eu consegui fazer, sem aquela outra operação, eu usinei toda essa parte aqui da direita, sem mexer na parte aqui que eu não queria do bloco aqui da esquerda. E aqui, com esta última, eu consigo fazer a parte da esquerda. Então vamos dar regerar. E pronto, eu consegui usinar toda a peça. Certo? Aqui a gente pode ver todas as operações, né? Então ele está fazendo faceamento, depois ele faz um desbaste. Depois ele faz aí a inserção 1 e depois a inserção 2. Percebam que nessa ferramenta aqui, ele está acusando a gente pode ver que ela termina aqui dentro da nossa peça. A gente não tem a geometria do porta-ferramenta para ter certeza disso, né? Nesse porta-ferramenta aqui, ele está acusando. A gente pode modificar, quebrar, acrescentar uma nova operação. Então a gente poderia aí pegar, editar. A gente teria que ver as nossas ferramentas. Então essa ferramenta aqui que ele está colocando, eu posso editar. Eu teria que ver as dimensões desse porta-ferramenta. Então aqui do adaptador tem as dimensões dele. Então, por exemplo, está falando que o meu e está dando essas dimensões aqui, H, L. Ele não está dando a dimensão. Ah, tá dando a dimensão aqui L. E o L dele é. Na verdade, esse é o comprimento, né? C. Ele está chamando aqui de L na figura, mas aqui é o C. 60. Então, se esse comprimento aqui é 60, eu tenho que ter o cuidado dele não esbarrar, né, na minha peça. Eu posso utilizar esse comprimento para ou diminuir, né? Eu posso, vamos supor, eu posso aqui editar. Para essa ferramenta aqui eu posso diminuir, sei lá, posso colocar um comprimento aí de 40. E aí a gente pode regerar para ver o que acontece. Vamos dar um reproduzir aqui. E ainda, nos últimos momentos, ainda parece que colide, né?
Então a gente pode editar aqui e colocar um outro limite. A gente colocou o limite aqui de 40, mas a gente pode colocar um outro limite, igual a gente fez antes. Então posso colocar 40 e um outro limite de... como a gente colocou 40 de comprimento, 60, por exemplo. E aí ele vai usar só essa região aí da esquerda. Vocês vão ver. Pronto. Então a gente teria que colocar uma outra ferramenta para usar na parte da direita. A gente pode modificar aqui essa distância para, por exemplo, 90. E pedir para gerar o caminho, né? E aí ela não está colidindo, mas ela está muito próxima ainda. E aí eu posso ver todas as operações, ainda vai faltar um pedaço à direita. O que eu posso fazer é criar uma nova operação. E aí lembra que eu estou fazendo um torneamento. Eu estou fazendo uma ranhura. Eu já tenho algumas ferramentas, né? Mas eu vou criar outra ferramenta. Ok. Método eu vou colocar como finalização. Ok. Vou criar uma nova ferramenta de inserção pela direita aqui, né? Posso inverter. Então, mão esquerda, mão direita. Eu coloco direita, venho aqui no adaptador. Posso diminuir meu comprimento para 40. Percebam que aqui, gente, eu estou fazendo essas operações, mas tem um detalhe muito importante, né? Que é deixa eu só ver se vai dar certo aqui. Então, e deu, né? Essa última operação aqui, ela usou só essa partezinha final aqui, que era o que a outra ferramenta da esquerda não ia conseguir fazer. Certo? A gente pode pensar em outras estratégias, diminuir aqui também, né? Vou diminuir aqui. Posso colocar metade só, colocar, sei lá, 80. Eu dou mais segurança. E aqui eu faço ok. E aqui eu gero outra. E aí ele pegou a segunda parte, né? E aí eu fico com... Eu não tenho problemas da ferramenta bater na peça. Lógico que assim, percebam que essas ferramentas que eu utilizo para fazer ranhura, elas não conseguem trabalhar a uma velocidade de corte, de rotação tão grande quanto esse tipo de operação de desbaste que eu faço. A fixação é diferente, ela tem mais resistência. Certo? Aqui, o que eu quis mostrar para vocês foi como a gente tem alguns problemas para usinar geometrias mais complexas. E a partir daqui, né, deixa eu colocar o programa para rodar para vocês visualizarem, né? Fez sorteamento, está fazendo desbaste, só para a gente conferir também. Fez a outra inserção. A segunda inserção e a terceira. Então a gente conseguiu fazer. E percebam que essa peça é bastante complexa de usinar. Então a gente teve que quebrar aí em várias operações, né? Então essa aula aqui eu quis mostrar como a gente pode esbarrar em certas dificuldades com geometrias mais complexas.
perceba que aqui a gente está fazendo numa ferramenta, numa máquina de tornear mais padrão, com quantidade de eixos mais padrão que a gente tem, né? Mas a gente tem máquinas 5 eixos que conseguem fazer operações um pouco mais complexas. Mas eu tentei mostrar as dificuldades de encontrar e operações às vezes até impossíveis de se fazer como a peça anterior, né? Aqui o que eu fiz foi, eu tive que alongar aqui o pescoço para poder conseguir operar dentro dessa região de inserção, né? Então também tem que ter muito cuidado com operações que você consegue fazer e você não consegue fazer. E aí eu vou encerrar esse vídeo aqui e no próximo vídeo eu vou mostrar uma parte de pós-processamento.